Então, galera, boa noite. Vamos dar início à nossa aula aí. Vamos relembrar aí rapidamente alguns conceitos dos contatores que nós conversamos ontem, tá? Eu trouxe aí esse gifzinho aí para a gente poder dar uma ilustrada em alguns conceitos aí que nós conversamos ontem. E aí vai ter o funcionamento básico de um contator. Tá legal? Bom, então nós podemos observar aqui que nós temos um contator, né? Basicamente aqui, representado aqui naquele seu eixo principal. Aqui embaixo nós temos aquele corpo magnético, né? A bobina que está representada aqui também. E nós temos a mola aqui, que é aquelas molas que fazem a pressão, né? Que vão empurrar esse eixo para cima, né? Essa parte móvel, esse corpo móvel da contatora aí, e ele vai ter uma movimentação aí de acordo com o tipo de contato que a gente estiver conectando aí, tá legal? Bom, pessoal, nós podemos observar aí na contatora da esquerda, tá? Essa contatorazinha aqui onde está com a ponta do mouse aí, que nós temos aí o contato auxiliar, que são os contatos de cima. Na verdade, a gente só tem apenas um contato representado aí, e embaixo nós temos um contato de força, tá? Então, como nós conversamos ontem, a contatora é dividida em três partes, que é acionamento, força e comando. Então, aí em cima nós temos aí o contato auxiliar, né, que ele é equivalente àquele que eu falei para vocês, que é o contato de força, perdão, o contato de controle, de comando, né? E aqui embaixo nós temos o contato de força, tá? Percebam o seguinte, que ambos os contatos, tanto o de força quanto o auxiliar, eles estão aqui no formato normalmente aberto, tá? Ou seja, contatos do tipo NA. Então, esses contatos do tipo NA aí, eles vão ter aí uma funcionalidade segundo a característica, tá? Então, a gente pode perceber aqui que nesse caso aqui, os contatos eles estão abertos, tanto de cima quanto de baixo. E aqui do lado direito nós temos também um contato um contato auxiliar. E o contato de força sim, que é o NA, e o contato auxiliar aqui é um contato do tipo NF, tá? Então a gente pode perceber o seguinte, nessa contatora da esquerda, nós temos aqui representado um condutor elétrico aparafusado aqui, né, ao conector que nós temos lá naquela contatora, né, que nós conversamos ontem, que eu mostrei para vocês as fotos lá, aqui das figuras. Aqui na esquerda, aqui na direita dessa contatora da esquerda, nós temos aqui um outro condutor elétrico também, bem-vindo parafusado aqui, e a gente percebe que a gente tem um corpo aqui, metálico, que ele é responsável por transferir a corrente elétrica, né, fazer com que essa corrente elétrica circule. E o mesmo acontece do lado de cá. Então o que nós temos aqui? Essa contatora aqui, como elas são dos dois terminais NA, e aqui embaixo nós também temos aqui esse condutor vermelho também conectados, a gente percebe que essas pastilhas aqui, ó, de contato, elas estão afastadas automaticamente. Devido à tensão aplicada aqui, a gente não tem nenhum tipo de corrente elétrica circulando. Porém, quando a gente faz essa mesma análise do lado direito, a gente percebe que existem elétrons circulando aqui. A gente está vendo aqui representando, né, essas figuras aqui, essas bolinhas passando aqui. Elas estão representando os elétrons, ou seja, ela está representando a corrente elétrica circulando aqui nesse condutor, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos aqui um contato normalmente fechado, onde ele fica conectado o tempo inteiro, tá? Então, ele permite a conexão aqui entre as duas extremidades do contator. Embaixo nós temos um contato normalmente fechado, que também a análise é idêntica a esse lateral aqui. Bom, o que vai acontecer? A partir do momento que a gente energizar essa contatora ela vai ser acionada, e ela sendo acionada, ela vai se atracar, né? Ela vai atracar, ou seja, ela vai fechar os contatos. Então a gente vai acioná-la aqui, ó. Vou vir aqui, ó, com o meu dedinho aqui no botão de liga, e olha só o que acontece. Percebam que a partir do momento que eu liguei a contatora, o campo magnético aqui começou a agir, né, porque foi energizado aqui naqueles terminais A1 e A2. E olhem o que aconteceu. Aqueles dois contatos que eram normalmente abertos, eles se fecharam e a corrente elétrica passou a circular. Embaixo, no contato de força, aconteceu a mesma coisa, tá? Então a corrente elétrica aqui está circulando. Porém, naquele contato NF que nós tínhamos aqui, onde a corrente circulava, ela deixou de circular. Então conclui-se que todos os terminais eles vão ser uma mudança de estado a partir do momento que a contatora sai do repouso, né, para o acionamento. Então, vamos lá. Desligando, contatora em repouso. Olha lá, os terminais abrindo. Beleza, contatora em repouso. Então, terminal NF está conectado, tá? Contatora energizada. Quando a contatora está energizada, então automaticamente a gente tem essa movimentação dos elétrons circulando aí entre os terminais, tá legal? Então, pessoal, desculpa aí, pessoal. Então, o que nós temos aí?
A gente já entendeu que a contatora ela precisa ser acionada, ela precisa ser energizada para que as correntes elétricas possam circular entre os terminais, tá? Relembrando aí um pouquinho a aula de ontem, só para a gente poder fazer um paralelo, nós comentamos ontem que os terminais ímpares são os terminais que recebem a tensão, que é a linha, não é isso? E os terminais pares são aqueles que vão passar essa corrente elétrica para os motores, né? Para os acionadores, para o equipamento que estiver conectado a essa contatora. Tá legal? Então tá aqui a representação da nossa contatora. Vamos fazer uma ligação aqui por última vez. Percebam lá a movimentação. Quando eu desligo, olha lá, esse contato que era NF, ele que estava desconectado, ele passa a acionar. Tudo bem? Dúvidas aí, pessoal? Podemos seguir? Tranquilo, vamos embora. Então vamos embora. Bom, pessoal, seguindo então aqui nosso raciocínio de ontem aqui, nós temos aqui o relé térmico, que é o último componente que nós comentamos ontem. Na verdade, eu cheguei a mostrar, mas não falamos sobre ele, e é o que a gente vai dar continuidade aqui agora. A função do relé térmico, ela é bem autoexplicativa, né? A gente já tem a ideia de que é térmico, então automaticamente ele vai trabalhar com alguma coisa referente à temperatura, certo? Então, a gente vai ter uma situação do relé térmico. O relé térmico ele pode atuar em diversos momentos do circuito, desde que ele detecte alguma falha, tá? Então, que falhas são essas? O relé térmico ele pode atuar por sobrecarga, né? Ou seja, se houver uma carga em excesso naquele componente, naquele circuito ali, esse relé térmico ele pode atuar. Então, qual será a atuação do relé térmico? Ele vai abrir o circuito, ou seja, ele vai providenciar o desligamento do motor. Tá legal? Então ele vai atuar por sobrecarga, vai atuar também em caso de travamento do motor. Em que momento o travamento do motor pode acontecer? Vamos imaginar que esse motor está ligado, né, através de uma engrenagem, e ele está fazendo a movimentação de repente de uma moenda, de alguma coisa, ele está fazendo ali a destruição de algum resíduo, de alguma fábrica, alguma coisa, e por algum motivo algo ficou preso ali entre as engrenagens ali e a engrenagem travou, ela parou de rodar. Automaticamente, por ela estar ligada ao motor, né, através de uma engrenagem, ele vai travar o eixo do motor também. Quando é polia é mais difícil, né? Quando é polia geralmente acontece isso, dependendo da pressão do motor, a polia começa a patinar e o motor fica trabalhando muito forçado, mas aí também vai queimar. Então nesse caso aí seria uma sobrecarga, né? Se fosse uma polia, por exemplo, a máquina travasse, o eixo do motor estaria trabalhando ainda, fazendo muito esforço, então o relé iria atuar por sobrecarga. Mas nesse caso a gente não está imaginando polia, a gente está imaginando engrenagem mesmo ligada. Então numa engrenagem, se houver um travamento, é o travamento total do eixo, tá? Então o campo girante deixa de existir e a gente chega aí no advento de um travamento de rotor, tá? Então nesse travamento de rotor aí, o que vai acontecer? Haverá um superaquecimento dentro do motor, automaticamente o relé térmico irá atuar para poder tentar preservar a máquina e evitar com que ela queime, ou se ela se danifique ou crie maiores problemas aí no motor, tá legal? Bom, um terceiro caso onde o relé de carga, o relé térmico também pode atuar, é no caso de uma falta de fase, tá? Mas olha só a observação que foi colocada aí. Através do aquecimento das bobinas. Então vamos lá, vamos identificar aí. O que seria uma falta de fase num circuito aí num motor trifásico? Bom, nós já sabemos que o motor trifásico automaticamente, né, ele trabalha com 3 fases, né? Automaticamente aí é subentendido, se ele é trifásico são 3 fases, beleza? Então, ele necessita que essas 3 fases estejam funcionando para que o motor entre no seu giro, né? Chegue na sua movimentação e o campo girante possa agir. Então, vamos imaginar que por algum motivo, por causa de um desarmamento, por causa do desarmar de um disjuntor, ou por causa de uma falha num transformador, ou por causa de da interrupção de algum condutor, né, arrebentar algum cabo, ter uma falha no transformador da concessionária lá na rua, enfim. Diversos motivos podem acontecer e uma dessas fases aí cair. Ou seja, o motor de trifásico ele ficar trabalhando apenas com 2 fases. O que vai acontecer, pessoal? Os motores trifásicos eles conseguem continuar girando apenas com 2 fases. Mas, se isso acontecer, uma dessas fases falhar, a gente vai escutar que o motor ele vai começar a fazer um ronco característico, ele vai fazer um ruído que não é comum
ou seja, você vai escutar aquele motor fazendo um ronco, uma vibração interna, ele vai ficar com um barulho diferente, você vai escutar aquele da máquina ali. Então isso mostra que o motor está trabalhando forçado, ou seja, está faltando um pedaço ali para ele girar. Ele vai continuar girando, automaticamente, por estar faltando uma dessas fases, acontece internamente o aquecimento de uma dessas bobinas, ou seja, quando a gente tem um motor trifásico, a gente precisa ter 3 fases agindo no motor e cada uma dessas fases vai fazer o campo magnético e fazendo com que esse rotor gire. Quando uma dessas 3 fases falha, ou seja, ela deixa de acontecer, ela deixa de existir dentro da máquina, o que vai acontecer? Através desse campo magnético, a gente vai perceber que vai existir lá dentro um superaquecimento, e esse superaquecimento ele acaba acontecendo por causa do campo girante lá. A terceira fase aí que deveria estar fornecendo tensão para o circuito para ajudar esse motor a se movimentar, na verdade, por advento do campo magnético gerado pelas outras 2 fases, neste ponto onde ele deveria estar recebendo e não está, ele acaba produzindo ali um nível de tensão. Então esse nível de tensão ali, ele fica ali com problemas de polaridade dentro do motor, né? Essas polaridades elas ficam invertidas e começa a gerar um aquecimento excessivo nessa bobina. Se a uma das 3 fases no motor trifásico falhar e a gente deixar o motor trabalhando somente com 2 fases, esse motor ele vai superaquecer a ponto de sair fumaça mesmo, tá? Em alguns casos ele sai fumaça mesmo, sobe um cheiro de queimado muito forte, tá? Sai fumaça mesmo branca e a gente começa a sentir aquele cheiro de queimado, aquele cheiro de verniz queimando, aquele cheiro de tinta muito forte ali, aquele cheiro ali como se fosse plásticos queimando ali devido a esse superaquecimento. Esse motor ele vai ser danificado severamente, tá? E vai ser necessário fazer o reenrolamento dessa máquina, ou seja, essa máquina vai ser totalmente destruída, vão ser danos muito severos aí. Então o motor trifásico ele não pode faltar fase em hipótese alguma. E outra coisa, uma outra preocupação, é na hora de fazer o acionamento de um motor elétrico trifásico, a gente também tem que garantir de que as 3 fases vão chegar juntas. Eu não posso, por exemplo, pegar um motor trifásico, ligar o disjuntor 1, disjuntor 2 e disjuntor 3. Isso também vai gerar ali um problema no motor, porque vai ter um determinado momento, que seja 1 milésimo de segundo, que a gente vai ter somente uma fase, depois a gente vai ter 2 fases, depois a gente vai ter 3 fases. Isso é prejudicial à máquina, tá? A máquina tem que receber as 3 fases ao mesmo tempo e depois, na hora de desligar, desligar as 3 ao mesmo tempo. Então, essa é uma das funções da contatora, tá? Como elas estão trabalhando com eixos, na hora de fazer a conexão, as 3 fases vão chegar juntas e na hora de cortar, ele vai cortar as 3 ao mesmo tempo, tá? Então, como eu estou falando aqui no caso da falta de fase, e eu botei essa observação e através do aquecimento das bobinas, por quê? Porque existe um relé chamado relé de falta de fase, tá? O relé de falta de fase, ele também desarma o motor no caso de uma das 3 fases não chegar, né? Uma das 3 fases cair nesse caminho aí, seja por dependente motivo, como eu já falei aqui, no caso da interrupção de um condutor, né? Partir algum cabo, desarmar algum disjuntor, enfim, não importa o motivo, desde que uma dessas 3 fases não chegue no motor, o relé de falta de fase ele age. Só que o relé de falta de fase ele vai agir de forma diferente do relé térmico que nós estamos comentando aqui. O relé de falta de fase, ele primeiro identifica se as 3 fases estão chegando e quando chegam as 3 fases ele libera a passagem para chegar as 3 fases no motor, ou seja, ele fica monitorando as fases. A partir do momento que uma das fases falha, ele desliga as 3 na hora. Essa é a função do relé de falta de fase. Então o relé de falta de fase ele não espera aquecer a bobina, faltou uma fase ele desarma na hora. Essa é a função dele. No caso do relé térmico, ele também atua no caso de uma falta de fase, mas ele irá atuar no caso de uma devida falta de fase depois que houver algum aquecimento das bobinas, ou seja, ele tem um efeito um pouco mais retardado do que o relé de falta de fase, que é um relé que ele é específico para isso, tá legal? Então, é uma proteção ao motor o relé térmico? Sim, é uma proteção ao motor. Ele protege contra a falta de fase? Sim, protege. Mas não é a proteção mais eficiente. No caso, a mais eficiente para faltas de fase seria um relé de falta de fase em conjunto com um relé térmico.
tá legal? Então a gente usaria os dois conceitos ao mesmo tempo. Eu teria um relé de falta de fase e em série com esse relé de falta de fase eu teria um relé térmico, tá? Então eu teria dupla proteção ali. Eu teria um equipamento que é o relé de falta de fase para aquele desarme no caso de faltar uma fase, seja qual for o motivo, e eu teria um relé térmico ali para poder desarmar nos casos ali também de falta de fase, ou sobrecarga, ou travamento do rotor, ou um tempo de partida prolongado, que é o que a gente vai falar agora. O que seria esse tempo de partida prolongado, pessoal? Todos nós sabemos que os motores, na hora da partida, eles têm um pico de corrente muito alto, e esse é o momento mais crítico na partida de um motor. Ou seja, o motor, quando ele está funcionando, vamos dizer que ele tem lá uma característica de trabalhar com 10 amperes. Então 10 amperes é o seu valor nominal, é o seu valor de consumo de corrente, né, de trabalho de corrente ali, na sua plena velocidade, na sua plena potência, tá? Esse a gente chama de corrente nominal. Porém, os motores na partida, ou seja, no momento que eles estão parados, que eles estão na inércia, que eles estão totalmente parados e eles são acionados para entrar em movimento, é necessário, muitas das vezes ali, dependendo do tamanho do motor, correntes altíssimas para poder fazer com que aquele eixo se movimente. São intervalos de tempo pequenos, tá? São aí alguns segundos, alguns milésimos de segundos para poder partir. Porém, essa corrente ela sobe muita coisa dependendo do motor. A gente está falando aí de 4 vezes mais, 5 vezes mais, 8 vezes mais a corrente nominal. Então, se a gente parar para pensar, imaginando que a gente tem um motor que trabalha na sua corrente de 10 amperes, vamos dizer que ele tem aí o INP que a gente viu lá atrás, né, que é a corrente de partida com a corrente nominal. Se ele tiver, por exemplo, um IPN aí de, por exemplo, 3, significa que a corrente nominal dele é 10 amperes, porém na sua partida ele pode chegar a correntes de 30 amperes, tá? Bom, isso é uma característica do motor trifásico, tá? Então, para isso a gente vai ver que existem tipos de partida. Tem as partidas diretas e as partidas indiretas. A função das partidas diretas e indiretas é exatamente poder aliviar um pouco esse pico de corrente nas partidas, tá? Ou seja, se eu tenho um equipamento que ele trabalha 10 amperes, no caso do motor trifásico aí, beleza, 10 amperes. Mas só que quando ele parte, ele chega a 40 amperes, por exemplo, são milésimos de segundo, Celso, não tem problema. Tem sim. Porque você imagina várias máquinas partindo e várias máquinas chegando a 40 amperes. Você tem variações muito bruscas de corrente na rede elétrica. Isso pode correr o risco de desarmar algum disjuntor, ou seja, de pular algum disjuntor ali. Você corre o risco ali de deixar parte da tua oficina ou da tua indústria sem energia, tá? Você tem problemas ali dessas variações bruscas de corrente também, de você desconfigurar, ou seja, desarmar, fazer ali um reiniciamento de, às vezes, de algum componente eletrônico. Nós sabemos que os componentes eletrônicos, basicamente, eles trabalham com tensões muito certinhas, né, muito estipuladas. Para isso a gente usa até a rede estabilizada nos equipamentos eletrônicos. É uma das funções que a gente usa estabilizador de tensão nos computadores da nossa casa, né, para poder manter aquela tensão sempre fixa, porque essas variações bruscas de tensão são muito sentidas pelos equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos que a gente tem na indústria são CLPs, né, inversores de frequência, soft starters, tá? A gente tem supervisórios. Então você imagina lá com equipamento lá de automação, fazendo a ligação, de repente tem picos de corrente muito altos lá na rede lá, e esses picos de corrente pode acontecer de um CLP daquele ele simplesmente reiniciar. Então, por causa de uma máquina que está partindo lá na outra ponta do galpão, você pode ter aqui um reinício de um CLP aqui na sua ponta aqui. Aí tu fala, não, Celso, tudo bem, reiniciou agora e parou. Beleza, mas se for uma máquina que fica no seu funcionamento intermitente, exemplo, um compressor de ar. Imagina que você tem um compressor de ar ali muito grande, onde você tem várias coisas pneumáticas ali dentro de uma indústria, e aí você tem um compressor de ar ali que fica armando e desarmando, armando e desarmando. O pressostato vai e manda o compressor armar, ele joga pressão para dentro de um reservatório. Aí o pessoal começa a usar esse ar comprimido ali na fabricação das peças dentro da indústria, daqui a pouco esse ar começa a cair a pressão, o motor vai, entra de novo e joga ar para dentro da tubulação. Ou seja, eu vou ter um motor ligando e desligando ali
dezenas de vezes por dia, até centenas de vezes por dia ali. Então são centenas de picos que eu vou ter nessa corrente elétrica aí, e isso vai gerar transtornos o tempo inteiro durante o processo de funcionamento da minha indústria, tá? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração, porque essas variações de corrente elas não são ideais, tá? Ela é o pior dos casos dentro de uma partida de motor elétrico trifásico, e para isso a gente vai ter aqui, percebendo aqui nessa nossa disciplina aqui de atuação de acionamentos e comandos elétricos, a gente vai perceber que existem maneiras de você tentar minimizar, né, tentar diminuir esses picos de corrente. Eu dei essa volta toda, pessoal, justamente para falar nesse tópico aí, que é o tempo de partida prolongado. Por quê? Nós comentamos aqui que o motor ele vai ter um pico de corrente muito alto na hora da sua partida, e a gente já sabe que isso aí são alguns milésimos de segundo, tá? Porém, se por algum motivo esse motor ele não chegar na velocidade que ele deveria, tá? Por esforço excessivo, ou por esse motor estar acoplado a alguma máquina, por exemplo, que está demorando muito, que esse motor está fazendo muita força para chegar nessa velocidade nominal dele. Imagina você partir ali numa esteira, mas a esteira está com muito peso em cima da esteira. Então o motor na hora de partir vai fazer muita força para poder tirar aquela esteira do lugar até chegar na velocidade. Então isso pode prolongar o tempo de partida do motor. Automaticamente esses picos de corrente eles vão acontecer e eles vão ficar estabilizando ali durante um tempo maior do que o normal. E com isso você vai ter correntes altas internas dentro do motor durante um intervalo maior do que o ideal. Automaticamente, se o motor ele foi construído para trabalhar a 10 amperes e você tem 40 amperes na partida e esses 40 amperes ficam um tempo além do que deveria, automaticamente você vai gerar um superaquecimento dentro do motor. Então, nesse caso aí, o relé térmico também vai atuar. Tá? Então, a gente percebe que todos os casos aí, sobrecarga, travamento de rotor, falta de fase, tempo de partida prolongado, são situações onde que fazem com que esse relé térmico atue. Porém, todos eles estão direta ou indiretamente ligados ao superaquecimento, a calor excessivo dentro das bobinas, e isso vai fazer, né, com que esses motores aí, que esses relés aí, eles vão atuar e entrar aí em contato, né? Na verdade, eles vão cortar os contatos aí e fazer com que esse motor seja desligado, ok? Bom, então o relé térmico ele tem a função de proteção do motor, né? Então, para cada faixa de potência do contator, haverá um relé específico, tá? Então, nós temos aqui, para fazer a escolha de um relé térmico ideal, a gente vai ter que identificar ali qual é a faixa de potência do contator, automaticamente, para que a gente não coloque um relé nem muito pesado e nem um relé leve demais, que ele fique desarmando à toa, e nem coloque um relé muito pesado, onde ele demore muito a atuar, e essa demora na atuação, essa demora na sua ação ali da atuação e ação junto ao circuito, isso aí pode gerar aí, podem ser milésimos de segundos aí que podem ser essenciais, né, que podem ser aí exatamente o problema maior, né, no questões de você danificar um equipamento, tá? Bom, os relés térmicos, pessoal, basicamente, eles têm uma característica de fazer esse desligamento e eles possuem dois contatos normalmente, tá? Então, geralmente, esses relés térmicos aí, eles contêm dois contatos, um NF e outro NA, tá? Percebam, pessoal, comentamos lá atrás que os contatos normalmente abertos são o quê? São terminados em 3, 4 e os normalmente fechados terminados em 1, 2. Porém, no caso dos relés térmicos, anotem isso aí, no caso dos relés térmicos, tá? Nós temos essa terminação aí com números diferentes, tá? Percebam. No caso do relé térmico, os terminais normalmente fechados, eles vão ser nomeados com o número 95, 96. E o terminal normalmente aberto, o contato normalmente aberto, ele vai ser nomeado com o número 97, 98, tá? Anotem isso aí na folha de aventuras de vocês aí. Então nós temos aí, ó, normalmente fechado 95, 96, normalmente aberto 97, 98, tá? Coloquem em sua observação que isso aí vale para relé térmico. Então, relé térmico não termina com 3, 4, nem 1 e 2. É 5, 6, 7, 8. Tudo bem? Então, anotem isso daí.
Então é o seguinte, o contato normalmente fechado do relé sempre deve ser ligado em série com a bobina do contator. Vamos raciocinar. Esse contato normalmente fechado significa que o relé, quando ele não estiver atuando, ele vai deixar passar contato. Logo, é um contato normalmente fechado. Se ele é um normalmente fechado, ele vai deixar passar corrente o tempo inteiro, salvo nos momentos onde o relé atue. Então, se o relé atuar, ele vai cortar esse contato aí. Então, como ele está ligado em série com a bobina do contator, é exatamente essa a função de desligar o motor. Então, vamos lá. Eu tenho um contator ligado no motor e esse contator faz com que o motor atue. Beleza, perfeito. Se esse relé térmico entender ou perceber alguma variação, alguma falha no circuito, seja no quesito de calor, sobrecorrente, tensões, enfim, alguma coisa que vai gerar um aquecimento nesse meu relé térmico e ele tome a decisão de fazer o desligamento do motor, como ele fará o desligamento do motor? É o relé térmico que faz? Não, quem vai fazer isso é o contator que está ligando o motor. Ou seja, o relé térmico ele vai ficar em contato com esse contator o tempo inteiro. Então, qualquer variação que ele sentir no motor, o que ele vai fazer? Ele vai dar um comando para o contator e vai falar: contator, desliga agora. O contator vai abrir, tá? Então, o que acontece? Por isso que ele é ligado no terminal normalmente fechado. Quando o contator, o relé térmico, ele está em repouso, está tudo certo. Ou seja, ele está em repouso, está atuado, ou melhor, está em repouso, significa que a corrente elétrica vai fluir normalmente. Mas a partir do momento que ele perceber alguma variação, o que vai acontecer? Ele vai atuar. A atuação dele, pessoal, é justamente inversa. Ele só atua quando ele percebe algo de errado. Se ele não percebe nada de algo de errado, ele permanece em repouso. Tá? Então vamos identificar e entender essa diferença. Tá? No caso da contatora, a contatora ela fica em repouso. Beleza, quando eu quero ligar o motor, eu tenho que acionar a contatora para que ela permita que essa corrente passe. Beleza. Esse é o funcionamento da contatora, permitir a corrente elétrica na força. No caso do relé térmico, ao contrário. O relé térmico é um dispositivo de proteção. Automaticamente, se ele é um dispositivo de proteção, desde que ele entenda de que não existe nenhuma necessidade de agir, ele vai deixar o barco correr do jeito que deveria. Então, ele está aqui, ó, eu estou olhando. Ele é um equipamento de proteção, ele é um equipamento de segurança. Automaticamente, ele vai deixar o circuito trabalhar do jeito que tem que trabalhar. Se ele entender que existe alguma anomalia, aí sim é que ele vai ser acionado. Então, quando ele acionar, ele vai cortar a corrente ali, ou seja, ele vai matar aquele contator ali, fazendo o desligamento do motor. Tá legal? Então, para que isso seja feito, a gente pode botar na observação aí de que o contato normalmente fechado do relé sempre deve estar ligado em série, tá? Série, não em paralelo, em série com a bobina do contator. Por que contato em série, senhores? Porque no contato em série, quando a gente desliga o circuito, a gente mata tudo que está ligado naquele circuito, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos observar aqui, ó. Nesse caso aqui nós temos aqui relé armado, ou seja, ele está em condições de uso. Relé desarmado significa que ele foi atuado, tá? Então é o seguinte, se ele está armado, significa que ele vai estar trabalhando normalmente. Se ele está desarmado, significa que ele percebeu alguma falha. Então ele vai desarmar aquela ligação. Então aqui, ó, a gente tem aqui um contato, um diagrama aqui unifilar rapidamente aqui para poder identificar isso. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui a entrada e aqui nós temos a saída. Então vamos analisar aqui, pessoal, esse diagrama aqui. O que nós temos no caminho? Vamos imaginar de que a corrente elétrica está saindo desse ponto aqui da esquerda e ela precisa chegar nesse ponto aqui da direita. Quem é esse ponto aqui da esquerda? É a alimentação. Então a corrente elétrica chega por aqui, ó, da esquerda para a direita, do mesmo jeito que a gente faz a leitura de livro, tá? Mesmo que a gente faz leitura de frases. Então da esquerda para a direita, né, no mesmo sentido da leitura, a gente vai ter a alimentação do circuito aqui, ou seja, a rede elétrica vai estar chegando aqui, vai ter uma fase chegando nesse ponto aqui. E nesse outro extremo aqui dessa linha eu vou ter o motor, né, que é o que me interessa ligar. Beleza? Então vamos lá. Corrente elétrica entra, ela vai de cara passar por quem? Pelo meu relé térmico. Beleza? Chegou aqui no meu relé térmico, tranquilo. O que eu vou ter aqui, ó? Botoeira de liga e desliga, botoeira de liga, e aqui a gente vai ter a botoeira, no caso a bobina do K1. Então vamos observar. Esse relé térmico aqui está normalmente fechado. Se ele abrir aqui, ó, se ele desarmar,
automaticamente a corrente elétrica vai ser cortada tudo daqui para frente, ou seja, nem botoeira de liga e nem bobina de contator A1 vão receber mais corrente, ou seja, tudo vai ser desligado. Por isso que ele está de cara aqui na frente, tá legal? Então a gente percebe aqui, ó, que ele está cortando tudo daqui para baixo. Aqui eu tenho uma outra botoeira aqui que desliga. Percebam, pessoal, que essa botoeira de desliga ela está em série com o relé térmico. Olha só, as duas são do tipo normalmente fechadas. Então a corrente elétrica ela passa pelo relé térmico diz que está tudo ok, continua. Ela vai passar pela botoeira de desliga. Se você entender que em algum momento precisa fazer o desligamento do circuito, você acionar essa botoeira aqui, você vai cortar a corrente elétrica daqui para frente. Então, como é um circuito em série, não importa o local onde você faça o corte, basta você existir o corte que você mata a corrente em todo o circuito, tá? Por isso que ela está ligada em série. Então, seguindo esse raciocínio aí da botoeira D, da botoeira desliga, né? A gente percebe que chega aqui nesse nó, e esse nó aqui a gente já tem agora uma ligação em paralelo. Então, nessa ligação de paralelo, o que, que nós temos? A gente tem a botoeira de ligação, que é a botoeira de liga, que nesse momento ela está aberta. E em paralelo com essa bobina, a gente vai ter aqui o contato de K1, que é a contatora. Isso aqui é o contato selo, tá? Então, a gente vai ter o selo aqui de K1. Seguindo isso aqui, ó, dos dois são normalmente abertos, e aqui a gente chega à contatora 1, basicamente. Pessoal, percebam, aqui nessa simbologia a gente tem aqui, ó, a simbologia de K1, e aqui nesse K1 é o mesmo K1 daqui, tá? Pô, Celso, mas como é que K1 pode estar aqui ao mesmo tempo? Porque nesse ponto aqui nós temos os contatos auxiliares de K1, e aqui nós temos a bobina K1, aqui a gente tem basicamente a contatora ali fisicamente instalada. Tá? Só vai ficar mais claro de ver mais para frente quando a gente vê os outros circuitinhos aí. Bom, pessoal, nesses relés aí que a gente estava falando, esse aí é o relé que eu falei para vocês, que é o relé térmico. Vamos observar esse cara aí. A gente percebe que nós temos aqui em cima 3 condutores elétricos, né? Como se fossem 3 fios rígidos aqui, é como se fossem 3 fios rígidos aqui. E esses 3 condutores elétricos aqui, eles vão encaixar exatamente naqueles 3 terminais lá da nossa contatora, tá? Ou seja, eles vão encaixar lá na contatora exatamente, a distância aqui é exatamente igual. Então ele vai encaixar perfeitamente naqueles terminais lá da minha contatora. T1, T2, T3, né, que são aqueles terminaizinhos que vão chegar lá, tá? Então, a corrente elétrica vai vir da contatora, vai entrar no relé térmico e a gente vai ter aqui de novo, ó, T1, T2 e T3 que vai sair para o nosso motor, tá? Então, ou seja, esse relé térmico ele vai ficar entre a contatora e o motor fazendo esse monitoramento aqui, tá? Percebam o seguinte, nesse meu relé térmico aqui, ó, nós temos aqui o advento de A2, ó, o acionamento da contatora está aqui, ó, tá? Do relé térmico está aqui, ó. Então esse aqui é o acionamento dele, tá? Seguindo aqui, ó, nós temos 9596, que eu falei para vocês, ó, que são os contatos auxiliares. Só para relembrar, ó, aqui embaixo, esses 3 terminais aqui, ó, esses 3 contatos aqui que parecem 3 fios rígidos, com esses 3 aqui de baixo, é a parte de força, tá? Então é exatamente aqui onde a gente vai encaixar o motor. O fio do motor vai entrar aqui, aqui e aqui. E esses 3 fios rígidos aqui vão encaixar na contatora, tá legal? Então isso aqui é a parte de força. Então tá aqui, ó, força. 3 entradas, 3 saídas, tá? Lembrando que isso aqui é sempre na vertical, beleza? Aqui eu tenho acionamento. Então acionamento é A2. E aqui, ó, eu tenho a parte de comando, tá? Que na verdade são só esses 4 botõezinhos aqui, esses 4 conectores aqui, tá legal? Então na parte de comando do meu relé térmico, eu tenho o terminal 9596. Lembram? 9596 aqui são terminal normalmente fechado. E eu tenho 9798 aqui que são terminais normalmente abertos. Dá para ver na serigrafia aqui, ó. 9596 NC. Não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito NC aqui, acredita em mim. E aqui tem 9798, está escrito NO, tá? Normal Open, tá? Que são os contatos abertos. Na dúvida, aqui do nosso lado direito, nós temos a simbologia. Olha aqui, ó, símbolo de relé térmico, tá? Esse pontilhado aqui é para mostrar aquele eixo movimentando, ou seja, se esse relé térmico aqui atuar, ele vai abrir o terminal 9596 e vai fechar o 9798. Quando ele estiver em repouso,
ele vai deixar 9596 conectado e 9798 aberto. Tá legal? Então aqui é a representação do contato aqui do relé bimetálico em repouso. Então repouso 9596 vão estar sempre conectados porque são terminais do tipo normalmente fechados, tá? Entendido aqui os nossos contatos auxiliares, que é 9596, 9798, a gente vai ver aqui que a gente tem um teste de contatos. Esse botão aqui ele serve para a gente poder testar a contatora, tá? Para saber se ela está funcionando, se ela está agindo. Então a gente vai apertar esse botãozinho aqui para poder verificar se ela está funcionando, se ela está travada internamente por algum motivo. Tá legal? Esse outro botãozinho aqui, ó, é o botão de rearme automaticamente. Se eu ligo lá, depois eu rearmo esse meu relé térmico aqui. Tá legal? Então um liga, outro desliga basicamente, tá? Como se fosse isso daí. Esses botõezinhos aqui, pessoal, de rearme, ele vai fazer o seguinte: toda vez que essa contatora abrir, esse botão aqui vira e a contatora vai ficar desligada. O relé térmico. Consigo fazer o rearme dele? Consigo, mas eu vou precisar fazer isso manualmente. Eu vou precisar meter o dedão aqui no rearme, resetar ela e botar ela para funcionar, tá? Celso, por que isso? Porque a partir do momento que um relé térmico ele atuou por algum motivo, seja sobrecarga, curto-circuito, sobrecorrente, falta de fase, né, travamento de rotor, enfim. Quando ele entrou e atuou, ele necessita de que o operador ele vá até o local, verifique o que está acontecendo. Quem é esse operador? São vossas senhorias que nos ouvem, que me ouvem aqui agora. Então vocês vão lá no local e vão avaliar para saber se existe a possibilidade de fazer o rearme da máquina. Se posso botar, se ela está em condições de trabalho para voltar a funcionar. Então isso aí a gente tem que avaliar. Pô, isso desarmou, beleza. Que eu sempre falo, pessoal, não se preocupem não se preocupem com sintomas, se preocupem com a doença, tá? Que eu sempre falo isso. Dor de cabeça não é doença, dor de cabeça é sintoma, dor de cabeça te mostra que tem algo errado. Enjoo não é doença, enjoo é um sintoma de uma doença, tá? Aí quando a gente tem dor de cabeça, enjoo, febre, dor nas articulações, o conjunto desses sintomas, a gente consegue fazer o quê? O diagnóstico de uma doença. Celso, o que isso tem a ver com comandos elétricos? Tudo, pessoal. Nós temos sintomas e nós temos defeitos dentro dos comandos elétricos, dentro dos circuitos elétricos de modo geral. Quem são os sintomas clássicos? Aquecimento dos condutores, aquecimento de bobinas, tá? Variações bruscas de corrente, variações bruscas de tensão, desarme excessivo de disjuntores, relés térmicos, enfim. Tudo isso, pessoal, são sintomas, ou seja, quando essas coisas começam a acontecer, eles estão dando a sinalização de que tem algo que não está funcionando de acordo dentro do circuito. Então, são sintomas. Cabe a nós, técnicos, identificar esses sintomas e fazer um diagnóstico do que pode ser. Aí a gente consegue achar a doença. Como assim? Pô, percebi que esse disjuntor está desarmando muito rápido. Percebi que esse relé térmico aqui, todo dia de manhã ele está desligando. Percebi que tem um disjuntor ali que ele está aquecendo demais. Quando você começa a juntar esse tipo de diagnóstico dentro de uma instalação, você consegue chegar a um veredito. O que pode ser? Pode ser cabo mal dimensionado, pode ser correntes excessivas, pode ser um motor com problema em uma das fases, pode ser alguma bobina interna do motor dando superaquecimento, um curto interno dentro das bobinas, fazendo com que esse motor trabalhe forçado. Então, cabe a nós, como técnicos, identificar esse defeito através dos sintomas. Então, o que eu sempre falo aqui nas aulas, pessoal, principalmente em instalações elétricas, as pessoas já falam assim: professor, meu disjuntor lá em casa está desarmando. Graças a Deus, que bom. Agradeça a Papai do Céu que ele está desarmando. O fato dele desarmar não tem problema algum. A pergunta é, por que ele desarmou? Ele desarmar, na verdade, é um sintoma. Você de saber por que ele desarmou é que a gente vai conseguir encontrar a doença. Então ele pode ter desarmado ali porque a corrente subiu demais, ele pode ter desarmado porque o fio estava aquecendo demais, ele pode ter desarmado porque ele está mal dimensionado,
isso também é um caso. Ou seja, você botou um disjuntor lá que é fraco demais para a corrente que está circulando ali. Às vezes o fio está certo, o equipamento está certo, mas o disjuntor está errado. Tá? A gente pode ter situações ali de ter alguma sobrecarga no circuito, variações bruscas de tensão, enfim. A gente tem várias situações ali que podem fazer com que aquilo ali desarme. E aí cabe aos técnicos identificar esse problema. Para tanto, nós temos aqui esse último botãozinho aqui, que é o ajuste de corrente. Então percebam o seguinte, que o relé térmico ele tem a possibilidade de ajustar a corrente. Então através desse botãozinho que a gente enfia essa chavinha de fenda aqui, uma chave Phillips, e a gente consegue fazer aqui a calibração, ou seja, a gente pode configurar esse nosso relézinho térmico aqui para a corrente do motor que a gente está utilizando. Tá? Existem cálculos específicos que a gente vai fazer aí para poder identificar o valor correto que a gente tem que calibrar aqui. Não é exatamente o valor da corrente nominal, existe ali uma pequena variaçãozinha. Por quê? Porque se a gente deixar muito cravado, o relé fica desarmando à toa. Se a gente botar muito alto, ele demora muito a desarmar. Então existe ali um cálculozinho que se faz e coloca aqui o valor da corrente adequada aqui e pronto. Acabou. Uma vez configurado, não mexe nisso nunca mais, desde que você não troque o motor também. Tá legal? Então aqui, pessoal, representação do relé térmico, rede, L1, L2, L3, né? Isso que são as três linhas, né? São as três fases que vão chegar. Sempre relembrando, linha nos terminais ímpares e a saída nos terminais pares, 2, 4 e 6. Ok? Então tá aqui, ó, terminal 2, 4 e 6, terminais pares que vão para o motor. Bom, a gente pode olhar aí nesse outro modelo de relé térmico aí, essa é uma Sirius 3R, tá, da Siemens. Esse modelo aí de relé térmico aí é o mesmo esquema do anterior, tá? Aqui é um fabricante e aqui é um outro fabricante. Pô, Celso, mas esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais feio, esse aqui é mais difícil. Gente, é a mesmíssima coisa. O que esse aqui tem, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui, ó, os contatos de força, as saídas de força. Tá aqui, ó, os contatos de força e as saídas de força. Nada diferente. Aqui nós temos aqui, ó, o acionamento A2, tá? Nesse caso aqui, ela já vai ser automático aqui interno. Quando você alimenta aqui, ela já tem o acionamento direto aqui, tá? Uma diferençazinha que a gente achou. E aqui a gente vai ter aqui, ó, controle de corrente, rearme e teste de contatos. Tá aqui, ó, controle de corrente, tá? E o nosso relézinho, o controle de corrente, o rearme e o botãozinho de parada aí, tá? Então, basicamente tudo igual. O que nós temos aqui diferente? Somente esses bornes aqui de entrada, que vão encaixar lá na contatora, como eu falei para vocês. Aqui nós temos o regulagem do limite de corrente, ou seja, a gente vai meter a chavinha de fenda aqui e vai fazer aqui através dessa escalazinha aqui, fazer o ajuste, né, do ideal para o motor que a gente estiver utilizando. Aqui o botão de parada, que é esse botão vermelho. Então, a partir do momento que eu apertar esse botão vermelho aqui, a gente vai fazer o teste, né, do equipamento. Aqui o botão de reset, ou seja, o rearme manual ou automático. Nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade de colocar ela para rearmar sozinha ou não, tá? Então, é um modelo um pouquinho mais moderno. Aqui dentro, pessoal, se a gente olhar, tem uma janelinha aqui, ó, que está escrito teste. Então, olha aqui o que está escrito aqui nessa janelinha, ó, 0 ou 1. Então significa que toda vez que ela estiver em 0 está desligada e toda vez que estiver em 1 está ligada, tá? Então tem um 0 ou 1 aqui. Então esse 0 e 1 aqui ele mostra pra gente aqui sim ou não, tá ligado ou desligada, tá? Saídas de força aqui, terminais pares, 2, 4 e 6, e aqui os contatos auxiliares, tá? Que nesse caso aqui estão um do lado do outro, ó. 95, 96 normalmente fechados, 97, 98 normalmente abertos. Tá legal? Então esse é um outro modelinho, é a série 3R da Siemens, só para a gente poder identificar que é a mesma coisa. Tá legal? Só um outro fabricante. Pessoal, dúvidas aí quanto a relés térmicos? Algo para comentar? Vai lá, segue. Tudo certo? Então vamos lá, pessoal, falando aqui então o outro dispositivo de proteção que a gente usa aqui nos contatos aqui também dos acionamentos de comandos elétricos são os fusíveis, tá? Os fusíveis aí tem algumas características básicas aqui, os fusíveis vocês já conhecem, a função do fusível é o quê? Proteger o circuito elétrico aqui, tá? Mas a gente vai perceber que os fusíveis têm algumas características quando na ideia de comandos elétricos, tá? Todos os que estão representados aqui são fusíveis,
Porém, cada fusível desse aqui tem adequação, ele é adequado para trabalhar num tipo de local e um tipo de regime, tá? Esse fusívelzinho aqui, ó, que está aqui em cima, é aquele fusível automotivo, né, que vocês estão acostumados a ver aí. Tem carro, tem moto, né, que são aqueles fusíveis tradicionais. Alguns carros mais antigos usam esses fusíveis aqui tipo de vidro, e esses fusíveis de vidro também são vistos aí em alguns equipamentos elétricos da nossa casa. Alguns rádios, né, alguns estabilizadores, né, a gente tem esses fusíveis de vidro aqui, tá? É uma utilização deles também. Só que como nós estamos no campo da elétrica, esses aqui também, né? Fontes, enfim. Como nós estamos no campo da elétrica, nós vamos trabalhar com os fusíveis da eletrotécnica, que são esses fusíveis brancos aqui. E esses fusíveis eles têm características que a gente vai ver agora. Basicamente, pessoal, um fusível ele trabalha com o quê? Ele trabalha com os contatos e a gente vai ter uma lâmina de estanho aqui que vai fazer a ligação entre os dois terminais. Qual é a função do fusível, pessoal? A função do fusível é partir. Nós temos um fio metálico de fusão, que é justamente essa lâmina de estanho, que ela é extremamente calculada para suportar somente a corrente nominal do fusível. Ou seja, se o fusível é de 10 amperes, eu coloco um fusível de 10 amperes, essa lâmina aqui ela é projetada para suportar somente 10 amperes. Se passar de 10 amperes, ela superaquece e puff, rompe. E esse é o funcionamento do fusível. O fusível não faz mais nada, é só isso. Esse cálculo aqui dessa lâmina, ele é idêntico, ele é exato para o valor nominal do fusível. Então, pessoal, quando o fusível queima, em hipótese alguma a gente pode esticar um fiozinho, colocar um pedaço de jumper, colocar um pedaço de cobre, colocar um parafuso, colocar um prego, nada, pessoal. Em um momento você vai conseguir colocar exatamente um material que suporte a corrente que vem estipulada aqui, tá? Então não façam isso. Queimou o fusível, troca, tá? Não façam gambiarra, porque você está colocando o seu equipamento elétrico em risco, tá? O fusível ele tem uma característica, o fusível ele não falha. Por que o fusível não falha? Porque não tem o que mexer aqui dentro, não tem como falhar. A gente tem aqui, por exemplo, um condutor elétrico que só suporta 10 amperes. Não tem mágica. Então, a partir do momento que a corrente chegar a 10 amperes, ele vai partir. Ah, Celso, mas o fusível que eu tenho aqui está muito velho, tem mais de 30 anos. Será que ele vai trabalhar aqui, ele vai funcionar? Vai. O que pode acontecer é ele partir antes dos 10 amperes. Por quê? Porque pode ter uma oxidação aqui, pode ter um zinabre, pode ter alguma coisa aqui que gere um aquecimento e possivelmente, se ele estiver muito velho, ele vai partir antes, tá? Então a gente tem aí uma segurança do fusível aí, que ele é bem bacana para isso daí, tá legal? Lógico que independente de qualquer coisa, a gente tem sempre que dar manutenção a equipamentos elétricos, tá? Não existe instalação elétrica que a gente instala e nunca mais mexe. Esse é um do modelinho, a gente pode perceber aqui que a gente também tem um contato aqui, ó, que a gente vai ver mais à frente aqui, que são os modelos de AZ. Então a gente tem aqui esse fusível, aqui, esse elo metálico aqui, que faz essa ligação. Então aqui, pessoal, para elementos constituintes no fusível, nós temos aqui os dois contatos laterais, tá? Então esse aqui é um exemplo do fusível de vidro, que nós mostramos aqui, a lâminazinha, e esse aqui é um fusível fechado. É o mesmo fusível desse aqui, porém com outras variações, né? Na verdade, a ideia é a mesma, porém com dimensões diferentes. Vamos perceber o seguinte, nesse primeiro fusível da esquerda aqui, que é um fusível da Siemens, nós temos aqui a corrente de 100 amperes, tá? Trabalhando com valor de 100 volts. Então aqui a gente tem um fusível aqui, um cartuchão, né? Na verdade, que corrente bem alta. Então, na verdade, ele trabalha com esse valor aqui, os contatos estão aqui dentro e a lâmina que tem aqui dentro aqui, ela vai ser estipulada para o valor da corrente que está ali, tá? Esse outro modelo de fusível aqui tem a mesma característica desse, a diferença é que a gente tem esses terminais aqui tipo lâmina, tá? Então eles são feitos para encaixar, né, nos contatos específicos lá e eles têm valores diferenciados aí. E aqui a gente vai ter um outro aqui também, só que esse aqui já é um fusível retardado, tá? O que significa isso? Ele demora um pouquinho mais a agir, ele suporta uma corrente um pouquinho mais alta durante um pequeno intervalo de tempo e depois age. É bom esse fusível? Depende do local, tá?
Como eu falei para vocês, como existem partidas de motores que elas trabalham com variações de corrente acima da nominal durante um intervalinho de tempo, nesses casos às vezes tem que colocar um fusível que não seja tão rápido a sua ação. Para quê? Para ele poder esperar um pouquinho, ver qual é a do motor. Se ele perceber que o motor ele demorou muito, aí ele age. Agora, se o motor subiu e voltou, ele não age. Então, essa ideia de retardado é exatamente isso. Aguardar uns milésimos de um segundo antes de agir. Aí, ele é um pouco mais ponderado. Ele pensa antes de atirar. Tá? Então, ele dá uma olhada, vê qual é. E depois, se ele perceber que o negócio demorou demais, ele vai, ele atira ali e ele age. Na verdade, o fusível ele faz o quê? Ele se sacrifica pelo grupo, né? O fusível aí, ele é um componente elétrico que, a partir do momento que ele age, ele queimou, na verdade a gente diz que o fusível partiu. A partir do momento que ele partiu o elo aí, acabou. Esse fusível aí é lixo, tá? A gente não tem como recuperar fusível. Bom, nós temos aqui o corpo isolante, que a função aqui é autoexplicativa. A função dele é justamente não permitir com que os contatos se toquem, tá? E esse corpo isolante aqui, no caso aqui, ele é de louça, tá? É justamente para evitar com que esse contato aqui e esse contato se toquem, ou seja, o único contato entre os terminais vai ser internamente pelo elo fusível. O mesmo serve para esse terceiro aqui, né? Então a gente tem o nosso elo de fusão, que no caso aqui desse aqui é uma laminazinha, como nós mostramos para o primeiro. Nesse caso aqui a gente percebe que ele é uma espécie de grade internamente aqui dentro do corpo de cerâmica. E aqui também a gente vai ter um elozinho fusível. Bom, independente do fusível, todos eles têm o mesmo funcionamento, tá? Bom, existem fusíveis de ação rápida ou normal, ultra rápida e retardada. Então, nessas três características de fusível, surge em consequência da existência de três tipos de circuitos. Então, a gente tem circuitos com cargas resistivas, circuitos de cargas indutivas e circuitos com cargas capacitivas, tá? Que são os circuitos RLC, que vocês estão vendo lá em Eletricidade 2, lá com o nosso amigo Rafael. Então, vocês estão vendo que lá o Rafael está mostrando para vocês que existem circuitos resistivos, que são os circuitos R, os circuitos indutivos, que são L, e os circuitos capacitivos, que são os C. Então, você tem circuito RC, RL, RLC e assim sucessivamente, tá? Então, como existem três tipos de circuitos, existem também fusíveis adicados para cada tipo de circuito, beleza? Então, a gente vai ver aqui que existem, no caso dos fusíveis, tem os fusíveis de ação rápida ou simplesmente ação normal. E esses aí, eles protegem circuitos para cargas resistivas. Então, os circuitos de carga resistivas, eles trabalham com fusíveis de ação rápida ou normal. Tá legal? Então, nesses casos aí, eles são adequados por quê? Porque circuitos resistivos, eles não têm variações bruscas de corrente, diferente dos indutivos ou os capacitivos. Por quê? No caso dos circuitos resistivos, quando você liga o circuito, a corrente vai e fica. Ela não tem variações ali bruscas. A gente não tem o efeito ali da capacitância, a gente não tem o efeito da indutância, a gente não tem o efeito dos campos magnéticos. Resistência, resistência, acabou. Ligou, tá lá, ela vai começar a aquecer, né, depois de um tempo. Então, com isso, ela vai tendo a cair a corrente, né, em algum momento, por causa dessas perdas, mas enfim, a gente não tem variações bruscas, assim, muito rápidas, muito repentinas, igual aos outros tipos de circuitos, tá? Então, são adequados fusíveis de ação rápida ou normal. A gente vai ter uma segunda classe, que são os fusíveis de ação ultra rápida, que nesse caso eles são adequados para os circuitos com cargas eletrônicas. Eletrônicas, leia-se CLPs, inversores de frequência, software starters, tá? Sensores eletrônicos de um modo geral, computadores, supervisórios e assim sucessivamente. Tudo isso que vai trabalhar dentro da indústria lá e vai fazer o controle daquelas atividades ali dentro da indústria de forma eletrônica, de forma remota, de forma sempre pensando aí em forma informatizada, tá? E a gente vai ter aí o terceiro grupo, que é os fusíveis de ação retardada. Então, esses fusíveis de ação retardada são fusíveis mais lentos do que os outros dois, ou seja, eles demoram um pouquinho mais a agir, e eles vão ser indicados para cargas indutivas e ou capacitivas, ou seja, circuitos L ou LC, tá?
ou L, ou C, ou LC, né? Então a gente vai ter esses tipos de circuitinhos aí, que são os fusíveis de ação retardada. Então os fusíveis de ação rápida ou normal, eles são próprios para proteger esse circuito de cargas resistivas, como nós já falamos aqui. Exemplos disso são lâmpadas incandescentes, resistores em geral, enfim. Nesses fusíveis de ação rápida ou normal, a fusão do elo ocorre após alguns milésimos de segundo ali, tá? Então quando eles recebem uma sobrecarga ou curta ou longa duração, ele vai agir e ponto, tá? Então esse aí é o fusível mais tradicional de todos, é aquele bem comum que a gente vê aí nos nossos veículos, né? Que são aqueles automotivos, que são aqueles fusíveis que a gente usa em equipamentos elétricos na nossa casa, enfim. São aqueles fusíveis mais tradicionais de todos. Os ultra rápidos já são diferentes, né? Como o próprio nome já diz, eles são mais precoces, eles não pensam. A variação mudou um pouquinho de corrente e pum, na hora ele age. Tá? Então ele não tem essa não, ele é muito rápido, ele é muito sensível, ele atua com muito mais facilidade. Pequenas variações de corrente ele já age. Tá? Então eles são próprios para protegerem circuitos com cargas eletrônicas. Então quando dispositivos são semicondutores, exemplo, tiristores, olha o diodo aí, ó. Tá? Olha os transistores aí, olha os tiristores aí, ó. Então, os circuitos eletrônicos que têm tiristores, diodos, transistores, tá? São equipamentos que trabalham com tensões muito ajustadinhas, então a fusão do elo é imediata. Aconteceu uma sobrecarga, mesmo que seja curta duração, o fusível vai lá e paf, ele arma, tá? Então o fusível ultra rápido ele não pensa, ele está com o dedo no gatilho o tempo inteiro, respirou, ele atira, tá? Então ele está sempre ali atento ao circuito, então ele é muito rápido ali e é justamente para poder proteger um circuito eletrônico. É melhor eu queimar um fusível e fazer a substituição do fusível que custa barato do que a gente perder um equipamento eletrônicos aí que são pequenas fortunas aí dependendo do tipo, tá legal? E a gente vai ter os fusíveis de ação retardada, que são autoexplicativos também, e eles são próprios para proteger os circuitos com cargas indutivas e capacitivas, que são os exemplos motores, transformadores, capacitores, indutores em geral, que são as cargas indutivas e ou capacitivas, os circuitos LC. Então a gente tem lá na ação retardada, porque ocorre onde a sobrecarga, nessa ela vai ser uma curta duração e não deve provocar a fusão do elo. Essa curta duração ela acontece justamente por causa do ajuste daqueles campos magnéticos ali, a gente tem ali uma pequena variação, ele espera um pouquinho para poder entender o que está acontecendo e dependendo da situação ele não age. Ele fica só observando, mas ele percebeu que tudo voltou à normalidade, foi um pequeno tumultinho ali, mas já foi resolvido, então ele nem chega a agir. Tá? Então os fusíveis já estão retardados exatamente isso, ele demora um pouquinho mais a agir, mas quando a gente fala demora, a gente não está falando de minutos não, a gente está falando de alguns milésimos de segundo, tá? Então ele é mais lento que o outro, mas também não é nada que demore assim a tempo de você ir lá tomar um café, não é assim não, ele é mais lento que o outro, porém ele ainda é rápido, tá? Então no caso aí só vai trabalhar quando tiver uma duração aí de uma corrente aí ou de longa duração ou um curto-circuito basicamente. Beleza? Bom, no caso das características dos fusíveis, pessoal, a IEC, que é uma sigla aí que ela fala sobre, ela rege sobre os componentes eletrônicos, componentes elétricos, aí de um modo geral. Eu particularmente eu não lembro o nome da sigla, é International Electronic IEC, eu não lembro o que é, Company, alguma coisa do tipo. É uma organização que ela faz e ela monta e ela dá uma padronizada em algumas coisas. Ela é comparada à nossa BNT aqui no Brasil, só que no caso ela é internacional, tá? Então ela utiliza a montagem de duas letras, sendo que a primeira letra denomina a faixa de interrupção, ou seja, o tipo e sobrecorrente o fusível vai aturar, e a gente vai ter dois tipos de letras basicamente, letra G e letra A. Então os fusíveis com letra G, eles são para atuação de sobrecarga e circuito. Anotem aí, letra G, atuação para sobrecarga e circuito. Letra A, atuação apenas para curto-circuito. Anotem aí, G, sobrecarga e curto, A, atuação apenas para curto. Então A, curto, G, sobrecarga e curto. Beleza? Seguindo aqui, pessoal, a gente vai ter uma segunda... O G eu anotei. O A. A é curto-circuito. G, sobrecarga e curto.
Então vamos lá, pessoal. Na segunda letra, ela vai dominar a categoria de utilização. Então na primeira nós vimos o quê? Nós vimos ali o tipo de atuação. E aqui a gente vai ver a categoria de utilização. Então aqui na segunda letra nós vamos ver aqui o tipo de equipamento que o fusível irá proteger. Então vamos lá, pessoal. Os fusíveis do tipo LG são para proteção de cabos e uso geral. L/G, L ou G, proteção de cabos e uso geral. Então, nesse caso aí, os fusíveis comuns, tá? Para ligar em cabo e, de uma forma geral, fusíveis do tipo L ou G. Tá legal? Quando a gente for utilizar para motores, a gente vai usar os fusíveis da categoria M, M de motor, pronto, ficou fácil aí identificar, tá? Então M de motor, os fusíveis de categoria M são indicados para motores. Por quê? Por causa daqueles campos eletromagnéticos que a gente já comentou lá, são os indutores, são aqueles fusíveis que são característicos mais para motor, tá? Então eles são apropriados para motor. Celso, não tem um fusível da categoria M, eu posso colocar um L ou G no caso de um motor? Até pode, o problema todo é que você vai ter o risco dele ficar desarmando, tá? Desde que você respeite o valor da corrente, você vai botar. Mas só que, como ele não é o fusível adequado para aquela categoria de utilização, você pode botar ali, por exemplo, o fusível rápido, né? Mais rápido ou mais lento, tá? Então a gente tem que ter cuidado com isso daí, beleza? E a gente vai ter ali, por exemplo, o último, que é os fusíveis de categoria de utilização R, que são os fusíveis, são os proteção para curtos-circuitos de semicondutores. Então, basicamente, aí, os LG são aqueles fusíveis normais, comuns, tradicionais. Os M's são aqueles fusões, são aqueles trabalhando retardados, não é isso? E os R's aí são os de ultra rápido, tá? O R de rápido, que são justamente para aqueles circuitos de semicondutores. Então, basicamente, o R aí pode pensar assim, só para fins de estudo, que o R é de rápido. Tá? O M de motor e o LG ali são os tradicionais ali, é o que sobrou. Beleza? Anotem isso aí também. Sendo assim, temos as montagens dos principais fusíveis utilizados no mercado. Então nós temos aqui, ó, GL e GG, que são os fusíveis de proteção para cabos de uso geral e atuação, sobrecarga e supercircuito. Ué, de onde eu tirei essa informação? Porque agora a gente está agregando as duas informações, ó. G, que a gente viu lá atrás, que é sobrecarga e curto-circuito, e o LG, que nós vimos aqui atrás, ó. Então aqui, ó, voltando, ó, é o G daqui, ó, atuação para sobrecarga e supercircuito, e o A de curto-circuito. Aqui nós vimos o LG, que é a proteção de cabos, M de motor e R de rápido. E agora a gente vai ver aqui os fusíveis basicamente ditos. Então a gente vai ter o que, ó, GL-GG, ou seja, que é aquele G, letra G lá, que é sobrecarga curto-circuito, então, ou seja, para cabos de uso geral, ou seja, está aqui no nosso G, e atuação para sobrecarga e curto, então, que é o L/G, tá? Fusível AM, o que é o AM? São fusíveis o M de motor, que nós vimos aqui no slide anterior, e o A, que significa o quê? Vamos lá ver o que significa o A. O A significa que é atuação para curto-circuito. Então, voltando lá, o que eu tenho? Um fusível AM são fusíveis para motores e que protegem de curto-circuito, tá? Então são do tipo retardados. E aqui a gente vai ter o AR, tá? Que o A, que é o mesmo esquema, que é curto-circuito, e o R de rápido, né? Que nós vimos ali atrás ali. Então são fusíveis para proteção de circuitos eletrônicos, são os semicondutores. Então basicamente os fusíveis vão aparecer com essa aparência aqui, tá? GL, GG, AM ou AR, tá? Anotem isso aí também. Vamos lá, senhores. Oi? Esse foi o que não deu tempo? Não entendi. Esse não deu tempo para anotar, foi o quê? São aqui GL, GG, AM e AR. São os fusíveis aqui, os tipos de fusíveis. De qualquer forma, Cristiano, se você não conseguir anotar, eu vou deixar essa aula disponibilizada para vocês lá, depois você pode olhar com calma, sem problema. Beleza. Então. Tá? Que tu vê que todo dia eu tô postando a aula para vocês lá. Vocês têm assistido? Estão vendo lá pelo menos que eu postei? Não, isso dá para ver. Beleza. Então vocês podem ter acesso. Notificação. Não, tranquilo. Eu deixo essa aula sempre disponível para vocês, até para quando vocês quiserem rever alguma coisa, vocês têm essa possibilidade aí, tá? Beleza. Mas se quiser printar a tela, fica à vontade. Beleza.
Posso seguir? Pode ir, pode ir. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem os fusíveis do tipo do NH, tá? Que são fusíveis utilizados para circuitos de alta potência, tá? E conectados por um encaixe. Ela tem uma ferramenta própria aqui, que é a proteção, que são aqueles fusíveis que nós vimos lá atrás. Isso aqui é uma espécie de empunhadura, né? Que a gente encaixa aqui e a gente faz o saque desse fusível aqui do circuito. Celso, tem como arrancar isso sem ser com essa ferramenta? Até tem, pessoal, mas a ferramenta na verdade é para te dar segurança e não correr o risco de você ter contato elétrico aqui com o fusível por causa de uma fuga, algum retorno de corrente aqui, tá? Então esses aqui, ó, aquele exemplozinho que a gente viu lá no início, aqueles fusíveis branquinhos lá, estão percebendo aqui? A gente usa essa ferramenta aqui, ó. Vamos voltar lá rapidamente aqui, ó. São esses carinhas aqui, ó, tá? Então percebam que aqui tem um encaixezinho da ferramenta para a gente poder puxar eles aqui. Bom, aqui a gente vai falar sobre os fusíveis do tipo Diazed. Os Diazed, pessoal, eles são circuitos usados em baixa potência, diferente do anterior, que é para alta potência. Esse aqui é para baixa potência. E conectados através de um porta-fusível que se monta com forma de uma rosca, tá? Os fusíveis do Diazed, pessoal, eles lembram muito o receptáculo de lâmpada. Vocês já devem ter visto esses fusíveis que é tipo uma rosquinha mesmo. Ele parece um bocal de lâmpada, um receptáculo de lâmpada, que a gente percebe lá que é um encaixe desse fusível Diazed. Então, o próprio forte suporte do fusível protege o operador contra choque elétrico. Então, automaticamente não existe a necessidade de fazer essa ligação. É esse terminalzinho aqui, ó. Então, a gente percebe que aqui embaixo a gente tem os dois contatos. O fusível Diazed é isso aqui dentro, ó. Isso aqui que é o fusível Diazed. Tudo isso aqui em volta aqui é uma carcaça que protege o Diazed. Então, a gente pode perceber que isso aqui lembra muito um receptáculo de lâmpada, né? Que a gente liga aqui, ó. A rosca também é basicamente a mesma. Então, você consegue fazer a ligação aqui do fusível. Tá legal? Então, o fusível Diazed, eles são muito adequados para circuitos de baixa potência. Então, a gente vai ter essa montagem aqui, né? E ele é feito aí para fazer ligação. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter uma capinha de proteção e uma chave de parafuso de ajuste aqui também para poder fazer a conexão dele no lugar direitinho aí, tá? Bom, isso aqui é simbologia de fusível, tá? Então, os símbolos de fusíveis, tanto para esquema multifilar quanto para unifilar. Todo mundo lembra o que é isso, né? Unifilar e multifilar, né? Unifilar significa uma única fase, não é isso? Multifilar são várias fases. E tem a mesma representação. Em todos os esquemas encontra-se a letra F maiúscula ou a letra minúscula, E minúscula, tá? Então aí anotem essa informação. Geralmente o fusível vem representado com a letra F, tá? E aqui nós temos as características do fusível. Vamos lá olhar rapidamente aí. O que nós temos? Nós temos aí um fusível aí, né, do tipo NH. Então esses fusíveis aí do tipo NH, eles são de alta potência, como nós falamos para vocês, e eles têm algumas inscrições aqui, ó. Vamos observar. Aqui é o fabricante, né, que é a WEG, no caso o fabricante do fusível. Também isso aqui não nos interessa para nada. O que nos interessa é o que está dentro dessas duas linhas aqui. Então o que nós temos aqui, ó? IN, né, 250 A, EN, 500 volts, NH1 é o tamanho, GLGG, que é aquela especificação que acabamos de ver lá atrás, significa o quê? Que G é atuação, né, sobrecarga e curto, e o LG aqui proteção para cabos e uso geral. Então tá aqui a representação dele aqui, ó, GLGG. Aqui a gente tem 120 kA. Opa, vamos explicar qual é a diferença desses 120 kA para esses 250 amperes aqui. Vamos lá, pessoal. Olhando de cima para baixo, nós temos aqui uma especificação que diz para a gente o seguinte: 250A. 250A significa que a corrente nominal aqui, ó, o IN. Então, a corrente nominal desse fusível significa que ele é um fusível que ele vai desarmar com correntes acima de 250 amperes. Então, isso aqui é o limite de funcionamento dele. Isso aqui é a corrente nominal de trabalho dele. Aqui embaixo é N, significa o quê? Tensão nominal, é de energia, lembra que nós vimos lá em eletricidade? Então a gente tem a tensão nominal aqui que é de 500 volts. Então, beleza. Eu sei que isso é um fusível de 250 amperes que ele pode trabalhar com tensões máximas de 500 volts. Pronto, isso já está explicado aqui.
NH1, pessoal, significa o tamanho desse fusível. Vocês vão ver nos próximos slides que a gente tem tamanhos aí de fusíveis aí. Tem pequenos, médios, grandes, maiores. Então, esse 1 aqui, essa letra aqui, NH é o modelo do disjuntor, do fusível, que é esse modelo aqui. Tá? Então, todo fusível com essa aparência é um NH. E esse número 1 aqui indica o tamanho. 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Isso aqui vai significar quanto maior o número, maior é o tamanho físico do nosso fusível. Essa numeração aqui serve para a gente poder saber qual é o tipo de local que a gente vai colocar. Porque eu posso, por exemplo, ter um fusível de 250 A do tamanho 1 e eu posso ter um 250 A do tamanho 2. Aí eu posso pegar o tamanho 1 e colocar no tamanho 2? Não, porque não cabe. Tá? Então, a corrente é a mesma, a tensão nominal é a mesma, mas o tamanho do fusível não é. Então, ele não vai encaixar lá no quadro. Então, a gente tem essa numeração aqui, para poder ter certeza de que ele está padronizado, ele cabe lá no nossa caixinha, lá, no caso da ligação lá que a gente vai trabalhar, lá no QDG. Tá legal? Então, para saber que ele vai caber lá no QDG tranquilamente. Aí, pessoal, vem esse 120 kA aqui, que tem muita gente que faz confusão. Pô, esse fusível é de 250 A ou de 120.000 A? Não, o fusível é de 250 A. Ué, e esse 120.000 amperes? O que significa isso? Pessoal, esses 120.000 amperes aqui significa que a capacidade de ruptura é diferente desse aqui. Aqui 250 A significa que ele é a corrente nominal. Esses 120.000 amperes aqui, é a capacidade de um fusível possui em deixar queimar apenas o elo fusível e não deixar a corrente elétrica circular. Como assim? Vamos imaginar aqui. Corrente elétrica em funcionamento. Sob uma sobrecorrente, a corrente passou de 250 A, puf, o fusível abriu. Beleza, tudo certo. Passou muito longe de ter 120.000 amperes. Porém, pessoal, nós conversamos lá atrás em eletricidade que quando existe um curto-circuito, o que nós temos? Curto-circuitos ele tem uma característica, resistência tendendo a zero e corrente tendendo a infinito. Então, no caso de um circuito que eu tenho 250 amperes nominal com 500 volts, eu tenho um monte de equipamento ligado, se houver um curto-circuito, essa corrente pode subir muito, tá? E a gente tem um limite aí de 120.000 amperes. Pô, Celso, você é ampere pra caramba, sim. 120.000 amperes já explodiu ali todo o componente do circuito. Só que é 120.000 amperes num intervalo de tempo muito pequeno que pode chegar. Então, o que ele está te garantindo ali? Que se houver uma sobrecorrente no circuito, tá? E por um acaso subir demais a corrente indo e tendendo para o infinito, esse fusível aqui ele é capaz, tá? De deixar queimar somente aqui internamente até 120.000 amperes, ou seja, se a corrente passar de 120.000 amperes num curto-circuito, ela tender para o infinito, ela vai destruir não só o fusível, como mais alguma coisa. Entenderam o que eu estou dizendo? A ideia da capacidade de ruptura? Se a corrente subir demais, quando passar de 250 amperes já vai partir. Mas se acontecer um curto-circuito ali, né, velocidade muito pequena, um intervalo milésimo de segundo que seja, e a corrente subir para o infinito, a gente está falando, pessoal, de 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz. Tá? Então isso acontece de forma muito rápida. Então se essa corrente subir demais, significa que esse fusível ele é capaz de segurar a corrente até 120.000 amperes aqui dentro, sem deixar queimar nada por fora. Então ele diz que a capacidade de um fusível possui em deixar queimar apenas o elo fusível, ou seja, até 120.000 amperes só ele se destrói, tá? Sem permitir com que a corrente elétrica passe entre as extremidades. Ok? Então isso aí não tem nada a ver com o valor nominal. A gente escolhe o fusível por esse valor grande. E aqui embaixo é o fator de proteção do circuito. Tá legal? Que é a capacidade de ruptura. Então no caso aí, pessoal, a gente tem uma característica do elo fusível, que é como a gente já falou aqui, que ela especifica o valor de corrente, né? Que ela trabalha sem aquecer e sem partir, que está aqui, ó, 250 amperes. Na verdade, esses próximos slides aqui é para falar exatamente o que eu já falei, tá? Mas só para a gente ter registrado aí para vocês. Então, aqui 250 amperes é a corrente nominal, tá? Que ele está relacionada com o elo fusível aqui interno. E ele vai trabalhar até 250 amperes sem aquecer e sem possibilidade de partir.
No caso da corrente nominal, pessoal, esse aqui é um fusível do tipo diazed, tá? Então a gente tem aqui os valores do diazed, eles vão ter cores. E de acordo com a cor, a gente vai saber qual é o valor desse fusível. Então nós temos aqui rosa, marrom, verde, vermelho, cinza, azul, amarelo, preto, branco e laranja. Cada cor dessa aqui ela está amarrada a um valor. Então, rosa é 2, marrom é 4, verde é 6, vermelho é 10, cinza é 16, azul 20, amarelo 25, preto 35, branco 50, laranja 63. Percebam, pessoal, que esses valores aí são os valores nominais, aí, tá? São aqueles valores típicos que acompanham também os disjuntores. Então, disjuntores, geralmente nós temos disjuntores de 10, 16, 20, 25, 35, assim sucessivamente, tá? No caso aqui, a gente tem um fusível de 32, né? Então, esses valores aqui, eles são aproximados àqueles valores de disjuntores que a gente tem, tá? Bom, seguindo aqui uma outra característica, né, do caso da nossa tensão nominal aqui, é o valor de tensão máxima do isolamento. Então, quando eu coloquei aqui 500 volts, significa que ele é capaz, que essa carcaça dele aqui de fora, ele é capaz de isolar até 500 volts, tá? Como nós comentamos aí no slide anterior. O 120 kA significa o quê? Que ele indica que esse fusível tem capaz de interromper circuitos até valores de 120 mA, como nós falamos lá atrás. E aqui, pessoal, vem o quesito do tamanho. Olha a família toda reunida aí, ó. Então, nós temos aqui, ó, o NH do menor para o maior. E a gente vai ver que tem fusíveis aqui, ó, que embora eles tenham a mesma tensão, eles têm valores diferentes. Olha aqui, ó. Esse aqui é um NH00. Ele é o menorzinho de todos. Trabalha com 35 A, 500 volts, 120 mil amperes de proteção. 120 mil amperes de proteção, 120 mil amperes de proteção e 100 mil amperes de proteção, tá? Então percebam aqui que a gente tem aqui, ó, proteção basicamente a mesma. Os valores, pessoal, esse aqui é 35, o NH0, que é o pequenininho. O NH1, para perceber que ele já é maior, tá? O NH2, maior ainda. E o NH3, então, nem se fala, que é o maior, que é o mais bruto de todos aqui. Eles não estão em escala, tá? Aqui parece a sensação de que o 2 é maior que o 3, mas eles não estão em escala aqui não, tá? O 3 é bem grandalhão. Bom, essa aqui é a base, pessoal, daquele fusível diazed que eu mostrei para vocês aqui, que lembra um receptáculozinho, né? Aquela rosca que eu mostrei para vocês aí. Acabou que ela tá um pouquinho perdida aí, depois eu vou ajeitar esse slide, acabou, ficou voando, esse slide era para estar lá atrás. Peço desculpas pela falha. Bom, pessoal, vamos falar aqui agora, dúvidas aí sobre os fusíveis, pessoal? Querem comentar alguma coisa? Só tem alguém só com o microfone aberto aí. Tem alguma dúvida aí sobre isso, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza? Tranquilo. Beleza. Então vamos lá, senhores. Seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre o disjuntor motor. O disjuntor motor, pessoal, é um outro componente que é utilizado largamente dentro dos circuitos de comandos elétricos, tá? E o disjuntor motor, pessoal, ele tem uma característica muito bacana, tá? O disjuntor motor, ele é um componente que ele substitui na verdade, o relé térmico, né? E a gente vai substituir também os fusíveis. A gente vai ver os disjuntores. Vamos ver aqui quais são as características do disjuntor motor, tá? A gente já sabe que no circuito de proteção, basicamente a gente vai ter um disjuntor, né, que a função do disjuntor ela é desarmar no caso de sobrecorrente, e a gente tem um relé térmico também, que a gente comentou aqui atrás, que a função do relé térmico é desarmar no caso de falta de fase, no caso de aquecimento e assim sucessivamente, tá? Mas com a evolução dos componentes, a gente tinha que usar esses dois componentes, desenvolveu-se o disjuntor motor. O disjuntor motor ele é diferente do disjuntor tradicional. O disjuntor motor, como o próprio nome já diz, ele é feito para ser utilizado em motores, tá? Então ele reúne algumas características aí que a gente vai ver. Então a principal vantagem do disjuntor motor é que ele consegue reunir todas as características em um único dispositivo, que são fusível, seccionamento, comutação, relé térmico e proteção contra a falta de fase. Gente,
O disjuntor melhor, o motor aí, ele substitui. O fusível, eu não preciso mais botar fusível, não preciso botar um seccionamento. Eu também posso ligar e desligar o motor através dele. Ele também tem regulagem do térmica junto e também protege contra a fase de fase. Ou seja, tudo num componente só. A partir do momento que eu coloco um disjuntor motor, não existe uma necessidade de colocar relé térmico, não existe uma necessidade de colocar outros componentes aí que a gente vai ver. Então, o disjuntor motor aí, ele é bem bacana de ser utilizado aí, tá? Pô, Celso, se existiu um disjuntor motor, por que você me mostrou relé térmico, você me mostrou fusível? Porque, pessoal, não são todos os lugares onde vocês vão ver disjuntor motor. Tá? Se você chegar a ver um circuito que ele está trabalhando com relé de falta de fase, que ele está trabalhando com relé térmico, que ele está trabalhando com fusíveis, nossa obrigação na escola é mostrar para vocês que existem esses componentes. A gente não pode simplesmente falar só do moderno. E quando você pegar uma instalação mais antiga, quando você pegar uma informação mais simples, lembrando que isso tudo tem custo, tá? Então, no caso de uma indústria, você pode perceber que parte, de repente, de alguns processos dele lá podem estar mais modernos e outros um pouco mais antigos. Então, você vai ter que mesclar, você vai acabar tendo que trabalhar nas duas áreas ali, nos dois mundos, tá legal? Então, a gente tem que mostrar para vocês a funcionalidade de cada um desses componentes aqui para quando vocês esbarrarem com ele no mercado de trabalho, não ficarem perdidos, tá? Então, fusível a gente já sabe o que é a proteção contra sobrecorrente e sobre curto-circuito. Seccionamento é a parte de fazer divisões do circuito, ou seja, manter separado a tensão do motor. Comutação, que é a parte de ligar e desligar, né? Que é a parte de ligar e desligar o motor basicamente. A gente vai ter ali o relé térmico, né? Que é a regulagem do térmico, e uma proteção contra a falta de fase. Tudo no mesmo carinha aqui, ó. Tá? Então esse cara aqui, atualmente, ele é muito indicado aí de ser utilizado. Bom, no caso de uma partida de motor, pessoal, o que nós precisaríamos de uma partida convencional caso não use o disjuntor motor? Uma partida convencional, uma partida direta, é necessário que a gente tenha aqui, ó, desde a tensão até o motor, a gente vai passar por alguns componentes. Primeiro, a gente vai ter uma seccionadora, que é para abrir e fechar o circuito, tá? Então, nesse caso aqui seria o disjuntorzinho que a gente vai estar ligando. Passou disso aqui, a gente vai ter a base dos fusíveis, tá? Então, os fusíveis de proteção, que são aqueles fusíveis que nós vimos lá atrás. Em série com isso tudo, a gente vai ter aqui ainda o contator, que é a contatora que vai fazer a ligação. Depois da contatora, a gente vai ter um relé de sobrecarga, que é aquele relézinho que nós vimos lá, que é o relé térmico. E por último, a gente chega no motor. Olha a faxina que a gente faz daqui até aqui. Parte da rede, disjuntor, fusível, contator, relé de sobrecarga, até chegar no motor. Se eu usar, por exemplo, um disjuntor motor, eu uso só ele. Eu elimino praticamente isso tudo aqui, tá? Com exceção do contator aqui, porque o contator, na verdade, a gente vai precisar para poder fazer aí alguns comandos elétricos aí. Mas se for uma partida direta, não precisa, tá? Se for uma partida que você precisa fazer algum controle, aí a gente precisa do contator. Então, o que a gente tem aqui, ó? No caso da seccionadora, a função é abrir e fechar o circuito. Então, no caso aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó, nessa chavinha aqui, ó, que liga e desliga, tá? Então, ela vai fazer o funcionamento de ligar e desligar aqui, igualzinho você faz com uma seccionadora, um botão de liga e desliga. A gente vai ter aqui nos fusíveis que eles têm a proteção contra curto-circuito. Isso aqui já está embutido aqui dentro, então a gente já tem a proteção de curto-circuito. No caso do contator, a gente tem a função do contator, é o que? Acionar o motor. Então, como ele é acoplado, a gente pode perceber que ele lembra realmente uma contatora, ele já tem uma contatora aqui dentro. Tá? Então ele consegue fazer esse controle aí. Tá? Então tu vê que já é um disjuntor acoplado a uma contatora. Então ele já faz a função da contatora também. E a gente pode proteger os fusíveis, o motor contra a sobrecorrente, que também está embutido aqui dentro. Então a gente pode perceber que ele tem a aparência de uma contatora, olhando aqui assim, ó, tá? A gente pode ver aqui, ó, os terminais aqui de força, tá? Só que ele só não vai ter os terminais de comando, tá? E não vai ter os terminais auxiliares, porque a função dele, na verdade, é controlar aqui, tá? Bom, então essa é a simbologia aqui que nós temos aqui, tá? Dos relés dos disjuntores, do disjuntor motor, tá? Então a gente tem a simbologia aqui, ó. No caso, um terminal, dois terminais, três terminais, monopolar, bipolar e tripolar. O que a gente tem aqui, ó? Terminal 1, a gente vai ter essa passagenzinha aqui, ó. Essa aqui é a simbologia de disjuntor motor, disjuntor motor, disjuntor motor. Nesse caso eu tenho o terminal 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, que isso aqui vão ter 3 polos aqui, tá? Percebam que todos os 3 terminais eles são normalmente abertos, tá? Então essa é a simbologia que nós temos para disjuntor motor,
tá? Disjuntor motor sempre tem essa característica aqui, desse quadradinho aqui, ó, com esse terminalzinho aqui. Essa chavinha que ela está simbolizando que quando ele age, ó, ele fecha esse contato aqui, ó, 1 com 2 e 3 com 4, tá? Então, ele mostrando que isso aqui, quando chega para frente, ele fecha os contatos aqui, ó. Mesmo a gente pode perceber aqui. Tudo bem? Então tá aí, ó, nosso disjuntor motor tem essa aparência aí, a gente consegue ver essa figura aí, tá bem explicadinha. Mesmo esquema da contatora, a tensão entra pelos terminais pares e sai pelos ímpares e saem pelos pares. Então, no caso, a gente vai ter as três fases entrando aqui, L1, L2, L3, né, nos terminais 1, 3 e 5, que são os ímpares, e saindo no terminal T2, T1, T2 e T3, que são os terminais pares 2, 4 e 6, que estão abaixo da nossa contatora, tá? Perdão, do nosso relé, do nosso disjuntor térmico. Como ele agrega algumas funções aí que nós já vimos anteriormente, nós temos aqui, ó, diferente do anterior, que é aquele disjuntor motor que nós vimos aqui, ó, que era um botão, né, giratório, que é esse modelo aqui, ó, e esse anterior aqui dentro também que nós vimos aqui, ó, que tem o giratório e tem o de apertar, tá? Os botões aqui de start e stop, mas basicamente é a mesma coisa, tanto faz esse modelo como esse aqui, que são só fabricantes diferentes, tá? Então, aqui nesse caso aqui, nós temos aqui o botão de liga, onde a gente vai fazer a conexão mesmo, vai ligar como liga um disjuntor, apertou esse botão aqui, e a gente vai ter um botão de desliga, que é o stop, tá? Então, uma característica do disjuntor motor, a gente tem um botão de liga e um de desliga. Por quê? Nesse caso aqui, ó, pô, Celso, mas não poderia ser um liga e desliga aqui igual o disjuntor? Poderia, só que ele não teria essa característica do desligamento rápido. Olha só, perceba quando a gente aperta o botão de liga, o botão vermelho aqui de desliga, ele fica aqui, ó, protuberante, ele fica saliente. Então a função disso aqui é justamente para você vir aqui numa ação rápida, meter a mão aqui e desligar esse botão aqui rapidamente no caso de um acidente, no caso de algum problema que possa acontecer na máquina, você botar ali, você tem uma ação mais rápida aqui no desligamento desse motor, tá legal? Desse equipamento que você está ligando. Então essa protuberância aqui, essa saliência desse botão vermelho, ela é proposital, né, para poder facilitar aí o controle e o desligamento emergencial aí no caso necessário. Aqui do lado esquerdo, pessoal, nós temos aqui mesmas características, aquela mesma chavinha lá do relé térmico, ou seja, aqui a gente pode fazer o controle da corrente de trabalho. Então, nesse terminalzinho aqui, a gente vai fazer a ligação e vai fazer o cálculo ali, vai fazer o ajuste de corrente que a gente vai trabalhar. Percebam que aqui embaixo nós temos aqui uma representação que diz o seguinte, que esse disjuntor motor, ele trabalha com correntes entre 24 e 32 amperes. Percebam que está aqui embaixo. E a gente consegue perceber isso aqui também na escala. A menor escala é 24, a maior é 32. Então eu preciso saber se o motor que eu vou ligar aqui, ele está dentro dessas características de corrente, porque se não estiver, eu corro o risco de ter aí, no caso, um disjuntor motor pesado demais para a minha máquina, tá? Que trabalha com correntes muito altas, até chegar a 24, meu motor, dependendo do motor, já pegou fogo, já explodiu aí, e o disjuntor de motor não atuou ainda porque a corrente não chegou a 24, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado aí para calcular aí direitinho, né, esse nosso disjuntor motor. Aqui nós temos também o botãozinho de teste, né, onde a gente pode fazer aqui os testes no motor. Então, basicamente, está todo mundo acoplado aí no disjuntor motor. O disjuntor motor ele é bacana exatamente por isso, que ele facilita muito aí, no caso da instalação elétrica, é menos coisa para dar defeito. Deu defeito, troca o disjuntor motor aí que você está substituindo um monte de peça de uma vez. Tá legal? Então, botãozinho de desliga. Aqui os terminais 1, 3 e 5 da entrada, que são L1, L2 e L3, que são os terminais que são ímpares, né? 1, 3 e 5. Aqui nós temos o botão de desliga. Aqui embaixo nós temos a saída 2, 4 e 6, como nós falamos aqui. Tá legal? Nós já comentamos que são os terminais pares. E aqui nós temos o botãozinho de teste, como eu falei para vocês aí, que está neste cantinho aqui, tá? Regulagem de corrente, nesse caso nós comentamos aí, ele vai de 24 a 32 amperes, tá? Que é o valor da escala desse modelo aí, tá? E agora, por último, para fechar, né, nosso assunto, a gente vai falar sobre o relé temporizador, tá? Ou também conhecido como estrela triângulo. Antes de eu passar para o relé temporizador, temos algo que podemos comentar? Alguma dúvida até o momento? Vamos voltar aqui para o nosso disjuntor motor. Por mim, tranquilo.
Pessoal, me dá um norte aí, por favor. Como é que está a velocidade? Está muito rápido ou vocês estão acompanhando? Tá dando para acompanhar, Celso. Tá? Estão conseguindo acompanhar numa boa? Acompanhar também. Que é muita novidade aí, né, para muita gente. Então, na verdade, estou tentando fazer uma aula um pouco mais dinâmica para não ficar muito parada. Eu sei que é muita informação, mas eu preciso desse retorno de vocês aí, se vocês perceberem que, pô, Celso, volta um pouquinho aí, tá muito acelerado. Vai me balizando aí, pessoal, que vocês já viram que quando eu ligo aqui, eu engato a quinta e vou embora, tá? Tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos seguir. Aqui a gente vai falar sobre o relé de tempo, tá? Ou o relé temporizador, ou o relé, no caso, estrela triângulo. Basicamente, pessoal, o relé temporizador, a função dele, ele é atuar e mudar o seu estado depois de um tempo determinado que a gente regula nesse relé de temporizador. Ele também é chamado de estrela triângulo porque basicamente a gente usa esse relé temporizador naquelas partidas indiretas que eu falei para você. No caso de uma partida estrela triângulo, como é que a gente trabalha? A gente parte com o motor em estrela e depois de um tempo ele vira ele para triângulo. Qual é a função de se fazer isso no motor? A função é exatamente aquela que eu falei para vocês no início da aula. Tá? É diminuir os picos de corrente nas partidas. Então, quando a gente liga um motor, no caso estrela triângulo, na estrela ele vai partir com um determinado valor de corrente, ele vai ter uma partida um pouco mais suave e comparada à partida triângulo, porque ele vai trabalhar com tensões mais baixas internamente. E depois, quando ele fizer a virada para triângulo, ele já não vai sair da inércia, o motor já vai estar girando, então o pico vai ser muito menor. Tá? Então é como se você estivesse saindo de segunda com o carro jogando a primeira e segunda. Se você jogar com segunda, você vai ficar queimando a embreagem um tempão até aquele carro sair, né? A moto sair. Você queima mais a embreagem para poder soltar com o carro. Se você jogar primeira e depois segunda, na hora de você jogar a segunda, como o carro já está em movimento, a moto já está em movimento, a segunda ela entra mais fácil e você ganha velocidade mais rápido. Se a gente fizer uma comparação grosseira aqui, é mais ou menos o que acontece nos motores. Se eu partir com ele já em velocidade, é como se eu estivesse partindo de segunda, ou seja, vai demorar um tempo maior para poder atingir a velocidade. Então, automaticamente, eu vou ter um pico de corrente mais altos ali e isso pode ser prejudicial à rede. Tá? Pode falar, meu amigo. Quer falar alguma coisa? Então vamos lá, pessoal. No caso da partida estrela triângulo, a gente vai ter essa possibilidade aí de fazer essa variação aí, diminuindo aí os picos, né, de corrente na rede. Basicamente, pessoal, o relé estrela triângulo, esse relé temporizador, não tem muito o que falar dele não, tá? É bem simples o funcionamento, é muito intuitivo. Vocês vão ver ali que em menos de 2 minutos eu vou explicar o funcionamento dele. Eu estou perdendo mais tempo explicando porque ele existe do que de como ele funciona de qualquer forma, né? Basicamente. Então, na verdade, o relé temporizador, a função dele é basicamente isso. É colocar, ele vai começar num estado de repouso, onde você vai ter terminais normalmente abertos e normalmente fechados, e você vai fazer um ajuste de tempo nessa chavinha aqui, ó. Percebam que está tudo explicadinho aqui na tela. A gente tem de 3 a 30 segundos, no caso desse modelo aqui da Coel. De 3 a 30 segundos é o tempo que eu posso calibrar. Eu posso trabalhar com 3 segundos a 30 e imaginando o seguinte, liguei o motor, liguei aqui o meu relé térmico, ele começa a contar o tempo. Se eu ajustar, por exemplo, em 15 segundos, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar a 15, o que ele vai fazer? Ele atraca. Então, clac, tu vai escutar um estalo. Quando você escutar um estalo, nada mais, nada menos, a gente vai ver uma movimentação aqui entre esses terminais que eu vou explicar para vocês. Aqui na caixinha, pessoal, a gente pode representar aqui, pode verificar aqui como é que é o funcionamento dele. Esse desenho aqui, esse esquema aqui é o mesmo que está aqui do lado, ó, tá? É o mesmo representado aqui. Então, basicamente, o relé temporizador, ele vai ter acionamento A1 e A2, igualzinho na bobina, tá? Igualzinho na contatora. Então, para que ele possa entrar, ele precisa o quê? No caso 220, vai ter uma fase ligada em A1 e uma fase ligada em A2, não tem mistério. Então, tá aqui, ó, A1 e A2, já matamos 2 terminais. Esses 2 terminais é o acionamento idêntico da contatora, nada muda, tá? Essa simbologia aqui é a simbologia de temporizador. Lembrem que a contatora era um triângulo, era uma linha em diagonal, e o do temporizador é essa simbologia aqui, ó. Ele é parecido com o da contatora, é um retângulo,
e ele tem esse retângulo com esse X aqui. Então isso aqui é simbologia de temporizador. Então se vocês puderem dar um print na tela, já lembrem que toda vez que isso aparecer aqui é um temporizador, tá? É um relé desse aqui. Bom, visto isso, a gente vai entender o funcionamento. O que a gente tem? No caso do relé de estratriângulo, ele não existe contato de força, ele só tem contato auxiliar. Então, automaticamente, se ele só tem contato auxiliar, ele só trabalha em lógica de comando, mais nada, tá? Então, internamente nós temos aqui, ó, A1, 15, B, depois eu tenho 16, 18 e A2, tá? Então, vamos entender o que é isso aqui, ó. Basicamente, A1 e A2, acionamento. Então, eu vou ter, ó, 15, 16, 18 aqui embaixo. Como é que vai ligar isso, pessoal? Simples. Quando ele estiver em repouso, que é o lado esquerdo aqui, ó, eu vou ter um contato normalmente fechado entre 15 e 16. Então, aqui, ó, 15 vai estar conectado ao 16. Que momento é esse? No momento que ela estiver em repouso, tá? Que ela não estiver energizada, 15 e 16 vão estar fechados, tá? Eles vão estar conectados entre si. Quando eu ajustar o tempinho aqui, por exemplo, botei 10 segundos, liguei a contatora, ela vai ficar 10 segundos ligada, ligando 15 com 16, e quando passar esses 10 segundos que você ajeitou aqui, o que ele vai fazer? Ele vai desconectar do 16 e vai ligar para o 18. Só isso. Ou seja, no momento de repouso, 15 e 16 normalmente fechado. Depois do ajuste de tempo, ele desconecta do 16 e passa para o 18. Basicamente é isso, tá? E ele vai ficar conectado ao 18 enquanto o temporizador estiver funcionando, tá? 1 hora, 2 horas, 3 dias, 2 anos, não importa. Enquanto não desligar e ligar, ele vai ficar ligado no 18 aqui, atracado. Faltou energia, o que acontece? Ploc, ele volta para o 16. Beleza? Desliguei o sistema, pof, volta para o 16. Cortou energia, enfim. Qualquer interrupção de energia, ele volta 15 e 16. Ligou, o que vai acontecer? Ele vai contar o tempo de novo que você ajustou, ele vai desligar o 16 e vai fazer 15 e 18. Simples, pessoal. Funcionamento do relé estratriângulo é só isso, tá? O relé temporizador ele só faz isso. Ele fica ligado 15 e 16, você ajusta o tempo que ele vai demorar para poder fazer a conexão 15 e 18. Então percebam o seguinte, a partir do momento que eu tenho um 15 e 16, ele é normalmente fechado, e ele passar para o 18, o 16 ele fica morto, tá? E o 18 passa a ser o contato.